Medo de morrer. Isso é normal, todo mundo tem medo de morrer, isso é uma coisa do ser humano e totalmente normal. Isso não é assunto de psiquiatra, nem psicólogo, talvez, né? É uma coisa inerente ao ser humano. Agora, tem algumas pessoas em que esse medo de morrer começa a tomar conta dos pensamentos dela, tomar conta das ações dela. Tem pessoas que começam a ter pensamentos recorrentes sobre como será a morte dela, será que morrer é doloroso, será que não é? Será que alguém próximo a ela, alguém que, enfim, ela tenha muito apego, possa morrer? O que, que acontece depois da morte? E como que eu vou aproveitar a vida? Por que que é injusto assim? Eu não vou conseguir aproveitar e fazer tudo o que eu quero porque eu vou morrer. E qual que será a consequência para minha família se morrer? Tem pessoas que os pensamentos de morte ficam, de fato, invadindo a mente. Às vezes pode ser como uma imagem, às vezes pode ser como uma preocupação. O fato é que elas pensam em morte uma grande parte do dia e isso começa a atrapalhar outras coisas que ela gostaria de fazer, para colocar concentração em coisas valiosas e começa a causar muito sofrimento. Isso pode acontecer tanto com a pessoa pensando na própria morte quanto na morte de entes próximos. Isso é chamado medo de morrer ou ansiedade de morrer, ansiedade de morte. E isso é sim descrito, estudado e tem como a gente tratar, tem como a gente curar. Por isso que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse tema nesse vídeo. Eu vou falar quais são as causas, quais são os mecanismos que mantêm este medo, como que é feito o tratamento, qual é o passo a passo, onde que nós temos que atacar e como nós vamos saber se nós estamos melhorando ou não, quanto tempo mais ou menos isso demora. Então, tudo isso você vai saber no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Búdio, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente e dos primeiros e maiores treinamentos, tratamentos digitais para depressão, ansiedade e insônia. E eu vou começar aqui fazendo como se fosse um relato de caso, né? Então, aqui é um caso inspirado, claro, a gente se inspira em pacientes, em alunos, mas a gente sempre muda alguma questão. Mas vamos imaginar aqui a Vanessa, né? A Vanessa, de 35 anos, a Vanessa é arquiteta, ela namora, sem filhos e mora com os pais, né? Ela, desde criança, tem uma personalidade, assim, discretamente mais sensível, pelo que ela fala. Ela disse que os pais, por exemplo, foram um pouco super protetores. Ela tinha que assumir, além disso, a responsabilidade pelo cuidado da irmã. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. E muito provavelmente a mãe dela tinha algum transtorno ansioso não tratado, porque ela relata que de fato ela estava sempre preocupada e desesperada com tudo, né? Então, possivelmente tinha algum transtorno ansioso aqui, mas a gente não tem como saber. A família dela, uma família que basicamente ninguém falava muito, né? Eles não eram muito de conversar, mas ela presenciou, né, o falecimento de uma avó dela, né, nesse período, mas uma família que não se falava sobre morte. Era tipo aquela coisa do nem fala nisso, nem pensar que atrai, né? Aquela coisa meio Harry Potter do Voldemort, né? E religião, eles eram cristãos, uns cristãos ali, evangélicos, mas tinha, na verdade, muito aquela questão de que eles tinham que seguir valores morais muito rígidos, porque senão, de fato, isso traria ali o inferno, né? Ali queimar nas brasas do inferno para a eternidade. Mas eles tinham um pouco disso, não era a família mais fervorosa nisso, mas tinha. Perfeito. E aí ela começou a namorar. E a queixa dela, qual que foi? Eu não paro de pensar
na morte do meu namorado. Eu estou apavorada. Bom, mas vamos ver por quê? Porque isso em si pode não necessariamente querer dizer nada. Em quadros de ansiedade, ansiedade por doença, ansiedade pela morte, a gente sempre tem 3 componentes. É importantíssimo isso, por quê? Porque é importante você notar isso em você. Eu sei que precisa de um treino, mas você tendo esses 3 componentes, você consegue ter uma visão muito maior e passar para o seu terapeuta, para o seu médico, uma visão muito melhor. Então, normalmente a gente lembra das sensações físicas, né? A ansiedade causa muitas sensações físicas, mas ela pode causar todas as sensações físicas de dor e de corpo acelerado, agitado, que você possa imaginar, por conta de uma liberação de adrenalina e por conta de que quanto mais ela fica durando, mais hipersensível a pessoa vai ficando. Mas ela não tinha tantos sintomas físicos assim, né? Ela tinha basicamente uma dor na nuca, dor nos ombros, ela tinha sintomas de tensão, às vezes ela sentia que o coração dava uma palpitada, uma batida mais forte, mas não era nada que chamava muita atenção dela. O que ela tinha era, na verdade, muita constipação. Perfeito, ou seja, ela tinha alguns sintomas físicos, mas ela nunca tinha tido uma crise de pânico, não era esse, assim, enfim, não aconteceu. De pensamento, o que ela começou a pensar? Então ela começou a pensar, ela pensava tanto na morte do namorado, quanto pensava na morte dela também, né? Principalmente quando ele estava afastado, mas às vezes acontecia isso mesmo quando eles estavam juntos, né? Então, o pensamento era, enfim, rondava esses assuntos, normalmente tinha a ver com como é morrer, se é muito doloroso, o que acontece depois de morrer. Será que a gente vai para o inferno, vai para o céu? Será que não? Será que sim? Por que é injusto que as pessoas morram? Ela não vai conseguir viver o que ela gostaria de viver se de repente ela morrer ou o namorado morrer, né? Então, para você de casar, enfim, de ter filhos. Então, assim, ela preocupava muito com o passar do tempo e já se arrependendo das coisas que ela não vai conseguir ter feito caso isso ocorra. Ela tinha também, eram preocupações, ela tinha também alguns pensamentos que invadiam a cabeça dela, assim, de forma intrusiva. Então, aqui a preocupação é uma coisa que a gente meio que quer entrar, quer e não quer, né? Mas a gente meio que sabe que a gente está pensando, a gente pensa voluntariamente. Pensamento intrusivo não, ele entra como um raio. Então, vinha, às vezes, algumas imagens, né, muito ruins, né, relacionadas ao quê? A caixão, a cemitério, coisas assim relacionadas à morte mesmo. E isso fazia com que ela tivesse o quê? Tivesse alguns comportamentos para tentar o quê? Aliviar esse pensamento que era muito sofrido e que, em geral, fazia com que ela ficasse também com o corpo tenso e prejudicava muito a concentração dela, né? Aliás, pela concentração, ela tinha aqui também uma alteração de foco. Ela, basicamente, parece que ela só filtrava as notícias negativas. Eu sei que tem muita notícia negativa por aí, sim, mas ela basicamente, ela mandava, né, para o namorado, para o WhatsApp, basicamente notícias de morte. E ela prestava muita atenção nas pessoas que ela considerava que poderiam estar doentes, ou que, na opinião dela, teriam um aspecto de quem estaria num estágio terminal de câncer, mas ela nem conhecia as pessoas. Tá? Então ela tinha esse foco também voltado a procurar estímulos que estivessem relacionados a isso. E o que ela fazia, então, para aliviar esse sofrimento? Bom, uma coisa que, obviamente, né, que vocês imaginam, ela mandava 1 milhão de mensagens para o namorado, perguntando se estava bem, se não estava, perguntando se ela, às vezes, estava bem, às vezes ela falava, poxa, não estou me achando meio pálida, não, como é que você está, como é que você não está? Então, ela tinha essa coisa de, era insuportável não ter controle sobre o que vai acontecer com o namorado. Ela tinha também aqui ela tinha alguns pressentimentos, como se fossem ali uns presságios, mas ela começava a ficar procurando também ativamente, procurando algumas pistas, alguns sinais que permitissem com que ela conseguisse prever ou evitar a morte. A gente tem isso também, todo mundo tem, né? Tem os amuletinhos, tem os figas, né? Às vezes tem o pessoal que faz leitura de mão aí, nada contra, mas enfim,
ela tinha assim, mas ela ficava ali vasculhando sinais e tentativas de que ela pudesse garantir que o namorado e ela estariam salvos, né? O que obviamente é impossível, né, ter essa garantia, né? E ela tinha comportamentos de bastante irritabilidade, principalmente quando eu não respondia, né? Muita irritabilidade. E, basicamente, ela evitava falar ou, enfim, estar junto com pessoas que falam ou, de repente, ir em lugares que lembrassem a possibilidade de que tivesse relacionado à morte. Então, assim, se, por exemplo, se falava isso, né, ali na igreja dela, ela saía, ela não queria falar sobre esse assunto. Ok, mas ela também, por exemplo, teve uma tia dela que faleceu, ela não foi no velório, e qualquer pessoa que começasse a falar sobre o relato de alguém na TV, enfim, mesmo, enfim, menina do caso, do Whindersson Nunes, tudo, ela não conseguia, não podia ouvir aquilo. Né? Às vezes ela até brigava com a pessoa quando a pessoa comentava esses assuntos que são desagradáveis, mas, enfim, ocorrem, né? Estão aí na mídia. Isso é um quadro extremamente típico, né, de livro de ansiedade de morte, que a gente vai ver agora, mas não é um diagnóstico. Isso são sintomas. Por quê? Porque não existe, né, não foi visto ainda, que isso tudo tem digamos, a gente consegue tratar e prever diferente de outros quadros. Então, isso normalmente está junto com outros quadros relacionados à ansiedade, mas isso são sintomas muito comuns. Bom, causas. Aqui eu coloquei causas, porque isso aqui serve para tudo que você for ver na medicina. Não é na psiquiatria, na medicina em geral. Tá? Principalmente hoje em dia, onde a maior parte das doenças não são por contaminação de vírus, de vermes, de bactérias. Não, são doenças crônicas ali, doenças da urbanização, né? Então, todos os diagnósticos, diabetes, pressão alta, infarto, e depressão, ansiedade, enfim, eles vão ter o quê? Vão ter aquele paradigma que você já ouviu falar, né? Eles vão ter uma parte biológica, vão ter uma parte psicológica, e a parte psicológica, é interessante a gente entender que quer dizer o quê? Quer dizer de experiências de vida, tá? E uma parte social. Social quer dizer o quê? Do ambiente que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Ela está vivendo aqui, não está vivendo na Indonésia, não está vivendo, enfim, no Japão, e isso influencia, provavelmente, como isso se manifesta. O social é o ambiente. Então, das causas biológicas, a gente tem a questão, né? Muito provavelmente um dos pais tem um quadro ansioso, deve ter um componente ansioso mais forte na família, mas os quadros psiquiátricos, dos quadros psiquiátricos, a ansiedade é o que tem um componente genético não muito forte, tá? Mas o que a gente hoje está na moda, né, e essa é a tendência de classificação atual, é baseada num modelo de 5 fatores de personalidade que, teoricamente, teriam componentes ali próximos em relação a alguns traços genéticos. Só que, assim, ninguém tem totalmente esses 5 fatores bem delineados, a gente sempre está num espectro. Eu gosto de dizer isso porque o nome é ruim, péssimo nome, não gostei. Mas, biologicamente, teria uma coisa que a gente chama de neuroticismo, que é um nome horroroso, porque a gente não sabe nem o que é neurose, foi um negócio que o Freud foi lá e deu um monte de definição, mas enfim, neuroticismo. Mas eu gostava do nome antigo, que seria uma alta esquiva ao dano. Então, são pessoas que são muito sensíveis a coisas que podem ferir a própria pessoa. E isso não é ruim. Neuroticismo dá um tom meio, parece que é uma coisa ruim. Não é isso. Porque neuroticismo quer dizer você é mais sensível a emoções negativas. Isso é muito bom. Isso isso, a gente acredita na evolução das espécies, isso é evolutivamente essencial. Né? Aliás, as pessoas hoje, né, que sobreviveram, uma das principais razões pelas quais a gente tem processos inflamatórios mais intensos é porque isso ajudou muito, provavelmente, a gente a conseguir lutar contra os vermes, lombriga, tênia, tudo que foi matando os outros. Então, isso daqui não é algo ruim, necessariamente, não é isso que causa nada, e é bom você ter uma bela dose de ser sensível e prever coisas ruins, tá? Porque senão, isso eu sempre digo, né? Se não tem nenhum tipo você não tem medo de nada, você é psicopata ou você é uma pessoa muito imprudente. E normalmente são pessoas que estatisticamente vivem muito pouco, tá? Então a gente não quer isso. E social
Bom, o meio que a gente vive hoje é um meio que abomina a morte, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar da morte, não, tá? Mas é aquela coisa que, assim, morrer parece que é a pior, realmente a pior coisa do universo, a coisa mais antinatural. Pode ser pior para a gente, ninguém quer morrer, mas, assim, é uma coisa meio que natural que a gente meio que sabe desde que a gente nasceu, né? Isso é importante a gente entender, né? Então, né, em psiquiatria, como em medicina em geral, né, eu vou colocar em todas as áreas da saúde, vou incluindo a psicologia, que trata doenças, porque aqui eu estou falando de doença. Doença é o quê? Está atrapalhando a vida. Tá? A gente tem a medicina preventiva, a gente que quer evitar doença. A gente tem a prevenção secundária, que a gente faz o diagnóstico precoce, prevenção terciária, que a gente evita recair, e tem o tratamento para doença. Doença é quando está atrapalhando a vida. Aqui está atrapalhando a vida. Então, seria ali mais na esfera da doença. Então, essa coisa de falar, vamos falar mais de saúde, menos de doença. Não, depende, né? Se a pessoa está com infarto, você não vai estar lá para ela meditar e caminhar e tomar, né, enfim, vitamina D, não que seja ruim, mas, assim, você vai dar um jeito de fazer aquele coração dela não parar, né? Colocar um stent, colocar alguma coisa. Para você tratar, você precisa saber exatamente qual que foram todas as variáveis? Não. É bom saber? É bom, principalmente para depois a gente evitar que isso volte. Mas ninguém nunca vai saber o peso de cada uma, porque a gente não sabe. Então, ficar procurando a causa, enquanto a pessoa está num quadro em que a vida dela está sendo paralisada, é uma coisa ruim, é uma má prática. Por quê? Porque você está deixando ela cada vez pior, cada vez que esse circuito ele fica, digamos, mais, cada vez que ele dura mais forte ele fica. Então não é uma coisa que você faz e não tem nenhum problema. Não, tem problema sim. Se você fala para essa pessoa ficar olhando para o passado, quer dizer que ela não está procurando um tratamento que funcione, você está piorando ela. Então, ali, medicina, saúde, é meio que a bicicleta lá, você não consegue ficar parado, você está andando, você tem que continuar andando, ou você está melhorando ou não está. Então, isso daqui é errado fazer. Da mesma forma que é errado a pessoa que está com diabetes, chega lá, né, 300 de glicemia no pronto-socorro, está, enfim, estado hiperosmolar, você vai perguntar, falar, opa, você exagerou ali no doce, hein, ó, isso aqui você tinha que comer mais o quê? Mais fibras, né? Como é que está essa microbiota? Você não está nem aí naquele momento. Naquele momento você tem que fazer aquilo baixar, porque senão a pessoa vai morrer, né? Depois a gente vai tratar, e aí, com essas outras estratégias, o ideal seria até que fosse reduzindo e pudesse aí, ao longo prazo, tirar o remédio. E é exatamente assim que a gente faz. Então, nós somos como se fossem bombeiros, tá? Isso nós quem? Médicos, psicólogos, qualquer pessoa que trata quadros de saúde mental que estão acontecendo naquele momento. Pressão alta tem 500 causas, mas uma vez que a sua pressão foi diagnosticada, a gente trata o que está mantendo ela assim. Né? AVC, a mesma coisa, o tempo importa. Né? Tem até o tempo, que a gente chama tempo porta-agulha, porta-balão, de quando a pessoa deu entrada no pronto-socorro, quanto tempo demorou até a pessoa conseguir fazer um cateterismo, colocar um stent ou colocar uma anticoagulação. Esse tempo é importante. Depois a gente vai ver a causa para quê? Para evitar que volte, tá? Então, a gente nunca, jamais, mas isso em todo diagnóstico médico, você sabe disso, tá? É que a gente ainda acha que a psiquiatria não tem a ver com medicina, por quê? Porque a gente não quer ter esse quadro, a gente não quer estar doente. Mas uma vez que você sente esse quadro, por pior que seja o marketing, isso aqui é o que funciona. E o que funciona porque já tentaram de tudo ao longo de milênios e isso funciona. Então, a ideia é que a única coisa que tem a meu favor aqui não é o marketing, mas é que funciona e que o resto não funciona. Bom, mas então a gente sempre vai tratar o quê? Os fatores perpetuantes. Isso daqui é importante. Não tira a sua história, não negligencia o que você viveu, mas a gente não alimenta isso caso esses fatores não estejam atacados. E quais são os 4 fatores que perpetuam você continuar nesse ciclo, né? Isso também também não é um chute, isso é estudado, né? Isso seria um modelo cognitivo comportamental, que é o tipo de terapia que de fato funciona, específica para cada quadro. Bom, aqui é você ter o quê? Pensamentos catastróficos ou intrusivos
barra obsessivos. Então, quando é obsessivo, ele sempre é o pior, é sempre um negócio grotesco, tá? Então, você ter pensamentos catastróficos é o quê? A morte é vista como um negócio assim, que extremamente catastrófico, doloroso, sofrido e que não se pode ter de jeito nenhum, né? Então, catastróficos são coisas que causam muito sofrimento. Então, você tem esse pensamento, poxa, ou entrou na sua cabeça, poxa, meu namorado pode morrer. E pode, puxa, pior que pode, né? E agora? Bom, e agora a gente vai ver. Bom, aí o que mais? Aí a gente vai começar o quê? A gente começa a tentar evitar qualquer coisa que lembre a morte. Então, aqui é a evitação de pessoas, lugares, ambientes, às vezes filmes, enfim, mas evitação de pensamentos. A gente tenta evitar ter esse pensamento, que é uma coisa que nunca funciona, tá? E pensamentos que lembrem a morte. A gente quer evitar. Por quê? Porque eu quero não pensar nisso nunca mais, o que é impossível também, tá? Aqui tem a ver, assim, a gente não consegue fazer isso, e uma das formas que a gente evita, se a gente não consegue evitar, a gente vai tentar o quê? Controlar ou prever. Então aqui são o quê? Tentativas de ter algum grau de controle ou de ter algum grau de certeza sobre a morte. Como assim? Isso aqui acontece em pessoas ansiosas e que têm traços ansiosos ou que estão nesse quadro em geral. Vou dar um exemplo meu, né? Muito tempo da minha vida eu tinha muito medo de andar de avião. E naquele momento, assim, é muito ruim porque você não tem controle nenhum e é totalmente incerto, né? Ninguém te dá, né, uma, digamos, 100% de certeza que ele não vai cair. Meu medo era de cair mesmo. Mas eu ficava procurando certezas ou procurando coisas que me passavam a sensação de que, opa, se isso está acontecendo, quer dizer que não vai cair. Então, uma coisa que eu fazia muito era ver se tinha criancinha no voo. Porque se tivesse muita criancinha no voo, pela minha lógica, que assim, um pensamento totalmente ansioso, né? Deus não ia fazer isso. Depois podia até me punir, mas vai punir as criancinhas? Não, então, tem criancinha. Isso era uma forma de eu tentar me ficar mais tranquilo. E, obviamente, isso aliviava por um tempo, depois passava. Aqui também a pessoa vai se checando, vai fazendo um monte de exame, vai tentando ver sinais, presságios, vai mandando mensagem na tentativa de ter certeza, mas isso obviamente não tem, né? Isso passa muito rápido, né? Mas estou dizendo assim, eu tive isso aqui é do quadro ansioso, tá? E isso não é você, isso é o cérebro ansioso, uma área específica que está desregulada. Bom, e aí aqui tem, né, então a gente falou aqui da evitação, dos pensamentos catastróficos, e aqui tem basicamente, né, as formas que a pessoa consegue achar de aliviar o sofrimento. Então, como ela tem pensamento, ela tenta evitar, não dá certo, ela tenta, enfim, ter algum controle, alguma certeza, isso alivia um pouco, mas também não dá certo, ela tem que ter algumas outras formas de poder aliviar, né, enfim, né, essa incerteza, né, ou esse sofrimento. E aí, como é que ela faz? Bom, ela pode, enfim, nunca é saudável isso, quando a gente toma decisões pelo alívio, em geral, não são boas decisões, mas pode ser através de comida, álcool, pode ser 1 milhão de mensagens, pode ser perguntar constantemente se a pessoa está, se os outros estão vendo ela bem. Então, aquelas perguntas de reasseguramento, ou perguntar se a outra pessoa está se sentindo bem. E aqui a pessoa começa também, apesar dela evitar, ela começa a querer se informar muito sobre saúde e sobre como prevenir algumas doenças mortais, né?
e o que ela tem que fazer para prevenir. Então, aí ela vai lá no Google, no YouTube, aí ela vai googando lá e vai achando um monte de coisa, e vai, às vezes, gastando uma dinheirama em coisas que não tem nada a ver, ou gastando uma dinheirama em exames, mas ela vai tentar se informar, e aí aquela pessoa, minha tia avó falava isso, falava, eu faço tanto exame, tenho tanto remédio, eu sei mais que os médicos até, quando tia avó, e se você pensa isso, não precisa saber mais ou menos, o fato é, tem que fazer funcionar, tá? Mas isso daqui mantém o quadro. Onde é que a gente começa a atacar? A gente começa a atacar aqui. E aqui. A forma que você usa para aliviar é a forma como você tenta evitar. Não tudo de cada vez. A gente não vai atacar isso nem isso. Por quê? Porque é inútil e não funciona, tá? E aí, caso você tenha esses quadros, você vai tratar, colocar isso junto com esse tratamento. Se não, se for só esse sintoma, a ideia é que aí, sim, o tratamento ele não é medicamentoso, é um tratamento com técnicas de terapia cognitivo comportamento. Por que só esse tipo de terapia? Porque não é uma terapia isso. Na verdade, são treinos para mudar, treinos práticos para a gente mudar pensamentos e comportamentos, que são baseados em neuroplasticidade, que é o quê? Que a gente criar novos circuitos que apaguem isso. Porque a gente tem, se você está aqui ouvindo, você não pensa em morte o tempo todo, você tem uma área sua que faz você não pensar em morte, sem você se esforçar. E que aí, essa área deve estar desativada, por quê? Porque isso daqui, no cérebro, forma sinapses. E as sinapses, elas são circuitos elétricos, e cada vez que elas são recompensadas por um alívio ou por uma evitação, elas engrossam e elas vão ficando cada vez mais potentes. E aí as outras áreas, né, as outras sinapses, elas vão ficando mais devagarinho, mas elas estão lá ainda. Se você quer saber mais sobre quadros ansiosos em geral, transtornos de ansiedade, ansiedade patológica, tóxica, que tira o seu poder de escolha, te deixa escravo da evitação, do alívio, que faz com que seus relacionamentos sangrem, que faz com que você sinta sintomas insuportáveis, eu tenho pensamentos assim que são repugnantes. Se você quer saber sobre como é possível curar essa ansiedade, qualquer tipo de ansiedade, através de técnicas não medicamentosas, técnicas naturais, definitivas, que permitem que você melhore, fique bem e que você desmame os remédios, e técnicas que são consideradas o padrão ouro de tratamento no mundo inteiro, eu convido você a se inscrever na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que desde 2019 ela existe, que é um evento gratuito onde eu reúno o melhor que tem de conhecimento, né, científico no momento, está sendo sempre evoluído, ainda mais agora, que o mundo inteiro está assim, para poder dar para você um plano passo a passo, de começo, meio e fim, para o seu tratamento e também uma série de outras estratégias técnicas que podem produzir já um alívio imediato a partir do primeiro dia. Então, o link deve estar aqui embaixo e vai ter também muitos testes, vai ter um teste de ansiedade por morte também, tá? Vai ter tudo isso. Então, entra, fica no grupo de WhatsApp, porque você vai ter muito material. Esse material serve para você, mas serve também para você poder compartilhar, para a gente ter esse exército aí e fazer um Brasil aí com menos ansiedade e muito mais liberdade, né? E isso vai gerar um Brasil com menos Rivotril. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve e vejo você no próximo vídeo.